A gente abre espaço aqui no nosso Bastidores CNN para conversar ao vivo com o deputado federal Paulo Pimenta, líder do governo na Câmara dos Deputados. Vamos repercutir vários assuntos. Os áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro, os últimos desdobramentos do caso Master, incluindo a prisão do pai do ex-banqueiro e também a taxa da blusinha que foi extinta novamente. Seja bem-vindo, deputado, aqui ao nosso Bastidores CNN. Vamos começar com o tema do dia, o tema que a gente tem tratado agora. Depois dessas revelações do pai de Daniel Vorcaro e agora revelações sobre a relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro, o senhor acha que é o momento de instalação de uma CPI do Banco Master? Olá, Tainá, Gustavo, Larissa, Clarissa. Olha, gente, eu tenho defendido, a instalação dessa CPMI. Quando eu criei essa expressão Bolsomaster, lá na CPI do INSS, eu não tinha dimensão do nível de relação que havia da família Bolsonaro com o Vorcaro. Eu demonstrei naquela oportunidade uma série de portarias, de medidas que foram adotadas pelo governo Bolsonaro e também pelo Banco Central para poder habilitar o antigo Banco Máxima, para ele poder operar no mercado financeiro, depois a autorização que ele recebeu no INSS para poder trabalhar com consignados. Depois o Bolsonaro ampliou a margem dos consignados. Mas eu imaginava que esse pagamento por serviços prestados tinha sido o depósito da campanha. Você sabe que as duas maiores contribuições individuais das campanhas políticas no Brasil em 2024 foram do cunhado do Vorcaro, para o Bolsonaro e para o Tarcísio. Eu achava, até então, que o Bolsomaster tinha sido 5 milhões de reais. Tem também toda a história que envolve a privatização da Sabesp, da outra empresa de saneamento de São Paulo, que foram compradas por um fundo do Banco Master, depois de terem colocado dinheiro na campanha do Tarcísio. Mas agora as coisas tomaram uma outra dimensão. O grau de intimidade, o pessoal tem falado mais no vídeo, mas as mensagens mostram um grau de intimidade, que é porque é irmão para cá, meu irmão, irmãozinho, irmãozão. Nós já chegamos à conclusão, inclusive, que ele é o 05, O Vorcaro é o 05, porque todos eles só se dirigem a ele como nosso irmão mais velho, nosso irmão, nosso protetor. E não existe, gente, filme de 134 milhões de reais. Com certeza o Banco Central, o COAF, essa altura dos acontecimentos, já conhece a transferência desse recurso, sabe quem mais botou dinheiro nessa conta. A cooperação internacional vai nos dar elementos para saber o que foi pago com esse dinheiro, que foi para esse fundo lá no Texas. Então, logo nós vamos saber que pagamentos foram feitos, se isso tem relação também com o Eduardo Bolsonaro, porque o Paulo Calixto, que é o que administra o fundo, é muito próximo do Eduardo Bolsonaro. Provavelmente tenha sido utilizado também para aquele esquema de pagamento de influenciadores, para atacar o Banco Central, para atacar o governo federal. Também é uma suspeita de que impulsionamentos nas redes sociais que são feitos no exterior tenham sido pagos por essa conta. Portanto, isso é só o início. O Flávio Bolsonaro mentiu quando disse que não conhecia o Vorcaro. Quando questionaram ele por que o Vorcaro tinha o telefone dele no celular, ele disse que não sabia, que ele nunca tinha tido nenhum contato. Ontem ele foi desmentido mais uma vez, quando ele negou que tinha dinheiro do Vorcaro, do Banco Master, nessa história do filme do pai dele. Então, acho que a situação é uma situação gravíssima. Nós estamos pedindo o bloqueio de 65 milhões de reais. Por quê? Porque é dinheiro do FGC, o dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito, que é o dinheiro que está sendo usado para pagar as pessoas que foram lesadas pelo Banco Master. Então, você imagina o seguinte, o Banco Master botou 65 milhões na conta do Flávio Bolsonaro e o FGC está cobrindo o rombo da fraude. Quer dizer, provavelmente é dinheiro que veio também do esquema dos consignados, do INSS. E eu imaginei, quando eu vi a notícia hoje de manhã, gente, da operação, eu achei que era uma operação em cima do Flávio. Eu não achei que era o pai do Vorcaro. Porque por muito menos do que isso,
tem gente na cadeia, né? E com tornozeleira. Líder. Por isso que nós estamos defendendo também que seja colocado tornozeleira no Flávio, pelo risco de fuga. Gente, qualquer um sabe que, diante de tamanho grau de informações, é muito provável que nos próximos dias o Flávio Bolsonaro amanheça com a Polícia Federal batendo na porta da casa dele. Então, acho que a chance de ser preso é muito grande, né? Líder, eu queria te ouvir um pouco sobre se houve reação vinda do Palácio do Planalto para a gente. Bom, rapidamente ali o Zé Guimarães, que é o articulador hoje do presidente Lula, falou com Gustavo Uribe ali em linhas gerais, mas o senhor tem acesso direto ao gabinete do presidente, pode trazer esse bastidor. Se houve alguma reação vinda do presidente Lula. E ainda aproveitando o tema da CPI, eu queria entender qual será o grau de esforço do PT, das bancadas, para que essa CPI ou CPMI seja viabilizada. Vocês puxarão coro a favor dessa investigação no parlamento ou cada um colocará a sua assinatura por livre e espontânea vontade? Nós temos defendido, eu tenho defendido, o presidente Lula tem defendido, nós queremos a instalação da CPI do Banco Master, a CPMI. Eu acho que o Congresso Nacional, ele, diante da gravidade do que está acontecendo, ele não tem outra atitude que não seja instalar a CPMI. Até porque nós temos um outro fato, que é o fato da não aprovação do nome do Messias, né? E existe toda uma suspeita, existe todo um rumor que o preço pago para não aprovar o nome do Messias foi garantir que não fosse investigado o Bolso Master, né? O Bolso Master e o projeto da dosimetria. Então, qual é a maneira que o Congresso Nacional tem de provar para o Brasil que o Messias não foi o preço pago para impedir a investigação desse que é o maior esquema de corrupção que envolve o sistema financeiro na história do Brasil? É instalar a CPMI, né? E na medida que a CPI for instalada, nós vamos conhecer, passo a passo, as medidas que foram adotadas, a responsabilidade do Banco Central, do Campos Neto. Todos nós aqui sabemos, né, que houve uma omissão criminosa, uma cumplicidade por parte do Banco Central. Alguns diretores, inclusive, estavam na folha de pagamento do Vorcaro, mas o próprio Campos Neto tem muita responsabilidade nesse processo, além das medidas que foram adotadas, as portarias, né? O Banco Máximo ele tinha sido inabilitado por unanimidade na diretoria do Banco Central. Ele por unanimidade, foi contra que ele pudesse operar no sistema financeiro. Posteriormente, eles habilitaram o Banco Máximo, logo em seguida ele virou o Banco Master, né? Posteriormente, eles deram para eles a autorização para operar consignado do INSS. Depois o Bolsonaro ampliou a margem do consignado. Logo em seguida, o depósito do dinheiro na conta do Bolsonaro, na conta do Tarcísio. Então, os indícios dessa relação são muito fortes. E a maneira como o Flávio se portou, de negar no primeiro momento, ela pesa muito em desfavor dele, né? Porque a gente tem que lembrar de onde que veio o Flávio Bolsonaro, gente. Quer dizer, eu conheci o Flávio Bolsonaro, deputado estadual no Rio de Janeiro, colocando no gabinete dele para trabalhar a mãe e a mulher do Adriano da Nóbrega, vocês lembram? Que era o braço armado da milícia do escritório do crime. A gente parece que esquece do Giovanni Queiroz, né? Que era o antecessor do Mauro Cid. Quer dizer, o Flávio Bolsonaro, ele tem um histórico de batedor de carteira no Rio de Janeiro. É uma figura que tem toda a sua trajetória muito ligada à milícia, ao crime organizado. Para mim não tem nenhuma surpresa com relação a esse episódio agora e da maneira, da intimidade, porque ali naquelas mensagens mostra a intimidade dessa relação subterrânea que ele tinha com esse bandido, né, com esse gangster que roubou bilhões de reais do povo brasileiro, de investidores, de empresas, de pessoas que acreditaram naquela fábula de
remunerar investimentos acima do valor do mercado. Então é muito grave. Não é uma questão qualquer, nós estamos falando do filho do presidente da República que está preso, nós estamos falando de um candidato a presidente da República, nós estamos falando de um candidato que tem um irmão que está lá nos Estados Unidos operando contra o Brasil, com fortes ramificações internacionais, e esse dinheiro foi mandado para os Estados Unidos. Essa prisão hoje do Daniel Vorcaro, foram presos juntos um agente da Polícia Federal, foi afastada uma delegada da Polícia Federal. Isso mostra ramificações muito consistentes dentro da estrutura do aparelho do Estado. Então, eles tinham gente do Banco Central, na Polícia Federal, no Congresso Nacional, quer dizer, senadores que apresentaram projetos de lei que foram escritos dentro do Banco Master. Líder. Imagina se o Ciro tivesse conseguido aumentar o FGC de 250 mil para R$1 milhão, como era o projeto e era a intenção dele. Esse rombo seria 4 vezes maior. Só vou rodar um pouco com os nossos repórteres, senão a gente acaba nosso tempo e a gente não tem mais tempo para falar aqui. Vou chamar a Clarice Oliveira para fazer uma pergunta. É muito grave, nós não podemos... Líder, muito boa tarde, muito obrigada por participar aqui do Bastidores CNN. Líder, eu gostaria de trazer para a nossa conversa o elemento da forma como Flávio Bolsonaro reagiu a essa notícia. Conversando com vários líderes petistas ontem, muitos deles destacaram essa questão da mentira como peça-chave da estratégia política do campo governista a partir de agora, com o argumento de que o senador quebrou o decoro e, inclusive, haveria aí, então, essa vontade de cobrar que o mandato dele seja cassado. Até o ex-ministro José Dirceu comentou comigo que entende que o caso deveria ser comparado ao que aconteceu com Eduardo Cunha lá atrás, dando um exemplo de como o ex-presidente da Câmara também foi pego na mentira ali numa CPI, e aquilo acabou pesando muito no destino político dele. Então, eu gostaria da sua avaliação sobre qual vai ser esse movimento, se ele vai de fato ser feito na Câmara dos Deputados e, principalmente, quais são as chances disso prosperar na avaliação do senhor, porque a gente sabe que no Conselho de Ética, ainda mais em ano de eleição, infelizmente, a gente tem muito aquela dinâmica do amanhã pode ser comigo, então tem muitas vezes uma passação de pano. Boa tarde. Boa tarde. Não, eu acho que está caracterizado a quebra, né, do decoro. A maneira como ele reage ontem perante toda a imprensa, é mentira, não existe, não é que vocês inventaram isso, não existe dinheiro do Banco Master no filme. Aquilo ali por si só já caracteriza a quebra de decoro, porque ele mesmo, algumas horas depois, acabou fazendo uma nota reconhecendo, né? Assim como ele já tinha mentido quando ele disse que não tinha qualquer tipo de relação e que ele nem sabia por que o Daniel Vorcaro tinha o telefone dele no celular, né? Eu entendo um pouco esse verdadeiro pânico, né, que está instalado no coração da campanha do Flávio Bolsonaro, porque, segundo informações de bastidores, tem 8 celulares do Vorcaro e eles teriam até agora conseguido acessar ou buscar informações de um celular e mais 20% do segundo. Então, a quem tem aquele grau de intimidade, alguém aqui entre nós acha que as únicas mensagens que foram trocadas entre eles foram aquelas 3 ou 4 mensagens que foram publicadas? Aquele grau de intimidade, de combinar de jantares, de viagens para Dubai, será que foi o único áudio que foi trocado entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro? É muito improvável, né, gente? Então, a tendência é que nas próximas horas possam aparecer novos elementos, né, desta relação. Assim como, na medida em que o COAF e o Banco Central tiverem acesso aos depósitos que foram feitos nessa conta, nós vamos enxergar também as contas que se relacionam com essa conta principal. E na medida que a cooperação internacional nos der elementos para saber que pagamentos foram feitos lá do Texas, nós vamos saber o que foi pago com esse dinheiro. E, na minha opinião, vai ficar comprovado que não tem história de filme. Pode ser que o filme seja uma coisa acessória, mas isso é dinheiro criminoso, dinheiro ilegal, alimentando um esquema que opera a partir dos Estados Unidos e que todo ele vai aparecer. É uma questão de dias para que ele apareça.
E por conta disso, eu acho que a situação do Flávio Bolsonaro é delicadíssima, né? Eu estou defendendo que seja colocada a tornozeleira eletrônica nele, porque por muito menos do que isso tem gente presa. Tem muito menos do que isso. O Eduardo fugiu, o Ramage fugiu, né? O Jair chegou a andar rondando lá a embaixada da Hungria, as outras embaixadas. E ele sabe que o risco de uma operação da Polícia Federal contra ele é algo hoje absolutamente provável, né? Então, eu acho que nós temos que ter um monitoramento maior, inclusive, né, para que evite que ele possa fugir. A Larissa Rodrigues vai fazer a próxima pergunta, líder. Líder, boa tarde. Só para a gente mudar um pouquinho de assunto, né? É claro que isso é um assunto importante, que também impacta o PT e o presidente Lula, enquanto sendo ali o seu principal adversário, ao que tudo indica, envolvido nessas denúncias. Mas eu queria um pouquinho além. Isso facilita a vida do governo ali dentro do Congresso Nacional? Teve agora essa decisão, por exemplo, da taxa das blusinhas, que foi uma decisão considerada ali pensando na eleição, mas por outro lado, há uma reclamação por parte dos empresários brasileiros. Enfim, focando um pouco na questão do governo. O que o governo pretende fazer a partir de agora? A gente sabe das dificuldades de aprovação ali dentro do Congresso Nacional. Essa investigação envolvendo Flávio Bolsonaro ajuda o PT e a liderança do senhor dentro da Câmara? Olha, sinceramente, né, eu custo acreditar que tem uma relação direta, né? Porque a relação dentro do Congresso Nacional hoje, ela está muito mais focada nas pautas que a gente está debatendo, que a gente está discutindo, né? Que é a questão da 6x1, é a questão dos combustíveis, é o tema dos minerais raros, das terras raras, né? E esse tema das blusinhas, gente, ele não é um tema que estava pautado para agora, né? Havia um debate dentro do governo e o que aconteceu? O senador Aécio Neves, deputado Aécio Neves, entrou com um requerimento pedindo a urgência da votação desse projeto. A oposição fez um movimento para pautar um projeto a respeito dessa taxa. E, evidentemente, que isso foi um gesto único e exclusivamente de natureza política, pré-eleitoral. Então, quem pautou esse tema não foi o governo. Quem trouxe o tema para a ordem do dia foi a oposição. Foi a partir desse requerimento do Aécio, com apoio de outros líderes, onde eles pretendiam colocar o governo contra a parede, votando um projeto que acabaria com essa taxa e jogaria um problema para o colo do presidente. Vai vetar ou vai fazer o quê? Então, a medida provisória, ela é uma ação que nos permite, na sua tramitação durante os 4 meses, fazer um debate com o setor produtivo. Eu mesmo, hoje, estou no Rio Grande do Sul, eu tenho reunião aqui com a FEComércio, eu tenho reunião aqui com os representantes das lojas Renner, do setor coreiro calçadista do Estado, para construir uma opinião sobre isso. Eu acho que a gente não pode desconsiderar a importância do argumento que é utilizado pelo setor produtivo. Agora, a medida provisória, ela é uma forma de evitar que fosse aprovado um projeto sem uma discussão maior. Então, uma precaução. Então, acho que foi uma medida que o governo precisou fazer por conta do cenário que se criou, mas que durante esses 4 meses a gente tem que fazer um debate profundo a respeito do texto definitivo dessa medida. Líder, para encerrar nossa conversa, Davi Alcolumbre, há alguma chance do presidente Lula retomar uma relação com o presidente do Senado Federal depois dele ter articulado contra Jorge Messias? Gente, política não se faz olhando no retrovisor e nem se faz com o fígado, né? O presidente Lula tem que governar o Brasil e ele sabe disso. O interesse do Brasil é a pauta do Brasil, é a questão, né, da agenda do Legislativo. E, portanto, do ponto de vista institucional, esse episódio ele não muda em absoluto a nossa relação dentro do Congresso Nacional. O deputado Zé Guimarães, que hoje é o nosso ministro da SRI, mantém de forma permanente, frequente, o diálogo com o presidente Davi Alcolumbre. Eu também tenho
um diálogo com o presidente Davi Alcolumbre, assim como tenho com o presidente Hugo Mota. E vocês podem ter certeza de que esse episódio não é um episódio que vai afetar o bom andamento da pauta legislativa, né? Tem muita coisa importante para ser votada. Eu tenho certeza que nem esse episódio, nem a história da possível prisão ou colocação de tornozeleira eletrônica do Flávio Bolsonaro vai afetar, né, essa relação necessária com o Congresso Nacional, até porque nós temos coisas importantes para serem votadas e nós não podemos permitir que esse ambiente prejudique o país. E essa é a orientação que nós temos do presidente Lula. Trabalhar para avançar na pauta legislativa, manter a relação institucional da mesma maneira respeitosa como sempre fizemos. Essa orientação que eu tenho como líder do governo, eu sei que essa também é a orientação que os demais líderes têm e a maneira de conduzir as coisas do nosso ministro Zé Guimarães. Líder, obrigada por essa conversa franca aqui no Bastidores CNN. Esse é Paulo Pimenta, líder do governo na Câmara dos Deputados. Um bom trabalho, até uma próxima. Um grande abraço para vocês e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, líder. Espaço sempre aberto na CNN Brasil para o senhor.